Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como está sendo esse início de quaresma na minha vida, né? Eu fiz um texto do Substack que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que vai falando um pouco mais sobre algumas experiências que eu fui tendo diante de realidades que eu vivi quando eu passei um tempo morando nas Filipinas, né? No último vídeo também eu falei um pouco sobre isso. Só que aí eu lembrei de algo muito importante, muito interessante que aconteceu comigo quando eu também morava lá. E que eu queria também compartilhar com vocês, porque eu me lembrei exatamente na quarta-feira de cinzas, que é no dia que começa a quaresma, né, oficialmente. Então eu estava na missa, participando da missa, e o padre, como sempre na homilia, fala toda aquela questão de lembra-te que tu és pó e que ao pó voltarás. Quando é colocada as cinzas na nossa testa, é isso que aquele ministro extraordinário fala pra gente. Pode ser essa frase ou uma outra frase, mas nessa frase em específico é algo muito interessante que acontece. Porque é um paradoxo, é meio que um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente é filho de Deus, e a gente sabe disso, por causa de Jesus e também antes mesmo disso. No momento em que a gente vive o sacramento do batismo, a gente se torna filho de Deus, de fato. Então a nossa dignidade é máxima, até porque o próprio Deus se encarnou como homem, né? Ele virou ser humano porque quis também se igualar a nós para nos salvar. Mas ao mesmo tempo que nós somos filhos de Deus, ou seja, nós temos a dignidade máxima que alguém poderia ter, nós também somos pó, que mostra um pouco dessa questão da transitoriedade da vida e que a qualquer momento a gente pode morrer, e isso é fato. Só que isso não deveria nos deixar tristes e dizer, nada mais vale a pena, não adianta o que eu fizer nessa vida se eu vou voltar para o pó, viver como um pensamento meio que nihilista, sabe? Que muitas vezes acontece, e hoje em dia ainda mais. É como se hoje, nesse tempo, a gente vivesse uma dimensão muito de falta de esperança e de desespero mesmo, né? Porque o que é a falta de esperança? Gera esse desespero, né, gente? E de forma especial esse ano é o Jubileu da Esperança que o Papa proclamou. Então é um ano em que a gente mais ainda precisa levar essa esperança para as pessoas. A gente precisa buscar essa esperança para nós mesmos, né? Que muitas vezes vivemos dessa forma desesperada também diante das situações da vida. E a gente deve buscar levar para essas outras pessoas também essa esperança. E aí, diante de toda essa reflexão que eu fui tendo nesse dia, eu lembrei de um filme que eu assisti quando eu morava nas Filipinas, no caso. E que a música tema do filme é aquela música All We Are Is Dust in the Wind. Tudo que nós somos é poeira ao vento. É uma música meio antiga, assim, né? Mas é bem conhecida. Eu posso colocar até o link, eu vou colocar aqui embaixo também o link do trailer desse filme e uma parte que vai mostrando a música. Então, assim, os coreanos são muito ligados a essas músicas americanas, os asiáticos como um todo, e às vezes eles fazem filmes baseados nessas músicas, né? E esse filme, o nome do filme é Unforgettable, e conta a história de 5 amigos que estavam lá na Coreia, moravam na Coreia e moravam em uma ilhazinha de lá, né? Uma cidade pequena. E uma dessas amigas tinha um problema na perna. E por causa disso ela não conseguia ir para a escola, porque eles tinham que pegar um barco para poder ir para a escola em outra ilha e tudo. E esses amigos que iam para a escola estavam voltando das férias de verão deles. E aí foram visitar essa amiga e tudo. Essa amiga estava com muita esperança, porque o médico da cidade deles dizia para ela que ela ia conseguir fazer uma cirurgia e assim ia conseguir andar normal, né? E ela era simplesmente manca. O problema dela era que ela andava mancando, mas não era um grande problema, assim. E aí depois, no desenrolar do filme, esses amigos vão vendo várias aventuras durante as férias de verão, né, e tudo. E um amigo dela em específico carregava muito ela aqui nas costas, exatamente para ela poder acompanhar todo mundo, o andar de todo mundo, não ter que ficar mancando, né. E esse médico teve um dia que acabou com as esperanças dela, porque disse, realmente não vai dar certo de você fazer a cirurgia. Aí ela ficou, então eu vou ter que ficar manca para sempre, eu vou ter que ficar para sempre assim. E ela viveu um momento muito forte de desespero e resolveu encerrar sua própria vida. Então, e os amigos dela estavam contando, depois de muitos anos, estavam contando essa história, estavam se lembrando dela, por isso que o nome do filme é Unforgettable. E é muito comum a gente ver isso na Ásia, né? Eu acho que no vídeo passado eu até falei um pouco sobre isso, que eu comecei a ficar mais sensível a essa realidade da dor do homem diante dessa dimensão do suicídio, diante de realidades psicológicas quando eu morei na Ásia, porque eu via que em tudo que a gente assistia
isso era muito comum. Sempre tinha alguém da família, sempre tinha alguma pessoa que tinha vivido uma realidade de suicídio. Por mais que não fosse o personagem principal, era alguém da família, era citado alguma coisa assim. E para nós ocidentais isso não era comum, né? Porém que agora está virando cada vez mais comum. As pessoas viverem um desespero a ponto de extinguir a esperança de que vale a pena viver. E ao mesmo tempo que eu ia lembrando disso, eu lembrei também uma frase do Gladiador, que fala, tudo que fazemos nessa vida ecoa na eternidade, entendeu? Então, assim, nós não somos só pó ao vento, de fato nós não somos. Por mais que a nossa vida um dia vai acabar, de fato tudo passa, como dizia Santa Teresa, mas tudo que a gente fizer ao longo dessa vida vai ecoar na eternidade, porque são ações e são atos que impactam a vida de muitas pessoas. A gente pensa que não, a gente pensa que a nossa vida é inútil, a gente pensa que a nossa vida não vai fazer falta para ninguém, mas eu digo não só para os nossos familiares e amigos, não só para as pessoas que nos amam, mas a gente não sabe as pessoas que a gente poderia encontrar ao longo da vida, e as pessoas que ao ter um contato com a nossa vida poderiam mudar de vida, poderiam ter uma vida melhor. Então, eu sei que isso parece muito filosófico, muito maior do que o que a gente pode imaginar. Às vezes a gente tá vivendo um momento tão difícil que a gente não entende de fato que a nossa vida impacta a vida de milhares de pessoas, porque cada vida é única, cada pessoa é única, né? Então, nesse tempo de quaresma, Deus me fez refletir diante disso, porque, de fato, esse é o ano da esperança, e, de fato, eu acho que a maior obra de misericórdia que a gente pode fazer na vida de uma pessoa é ajudá-la a sair do desespero para retornar à esperança, sabe? E aí eu lembrei também das obras de misericórdia. Existem 7 obras de misericórdia corporais, 7 obras de misericórdia espirituais. E em 2014 foi celebrado o ano da misericórdia, em que eu tive a oportunidade de conhecer, né? 11 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais essas obras de misericórdia. E eu acredito que Deus sempre nos dá oportunidades. Às vezes a gente tem que ir atrás de buscar viver essas obras de misericórdia e às vezes é o próprio Deus que nos dá essas oportunidades, né? Então, de forma especial nessa quaresma, Ele está me dando uma oportunidade única de visita aos enfermos, numa dimensão de uma realidade da família que a gente vai vivendo e vai vivendo. Nesse tempo de quaresma, Ele vai me dar essa oportunidade de forma única. E eu acho que, de fato, é uma maneira de levar a esperança aos desesperados, é uma maneira de ensinar os ignorantes. Ainda que a gente pense que as nossas ações não vão ter frutos, não vão dar frutos. Ainda que a gente pense que não importa se eu vou fazer isso, não importa se eu vou dar alimento a quem tem fome, se no outro dia talvez a pessoa tenha fome de novo. Não é assim que devemos pensar, mas tudo que fazemos, toda ação que nós tomamos, toda decisão que nós tomamos ecoa na eternidade. Porque nós somos únicos, nós somos filhos de Deus. Então, assim, nesse tempo de quaresma, eu convido você a pesquisar um pouco sobre as obras de misericórdia e ficar atento, porque com certeza Deus vai lhe dar uma oportunidade de viver pelo menos uma delas nesse tempo de quaresma. Então é algo muito simples, talvez você não fez ainda nenhum propósito da quaresma, mas talvez o fato de você estar vendo esse vídeo seja a oportunidade de você pensar em alguma realidade dentro dessas obras de misericórdia que você pode viver, algo muito simples, algo muito tranquilo, para te ajudar a viver bem este tempo de penitência, esse tempo de jejum, de oração, esse tempo de vivência da esmola. E às vezes é a esmola do nosso tempo. Às vezes a gente gasta tanto o nosso tempo com coisas inúteis e não conseguimos esmolar o nosso tempo para ouvir uma pessoa que precisa do nosso ouvido, que precisa estar conosco naquele momento, que precisa que alguém o escute, que alguém o aconselhe. Então, são realidades muito simples. Você vai ver que Deus certamente vai lhe dar a oportunidade de viver alguma delas. E eu espero que você consiga também ter uma experiência diante dessa vivência, dentro desse tempo de quaresma, porque a quaresma é para isso, é para nos fazer viver uma conversão, ou seja, se você está indo para um lado, você vai para o outro lado, conversão é isso, né? Então, que esse tempo gere de verdade, de fato, uma conversão na sua vida e que você e as pessoas ao seu redor possam se converter do desespero à esperança. Porque, querendo ou não, a gente sempre tem uma realidade na nossa vida que causa certo desespero, mas espero que Deus possa tocar o seu coração para que nesse tempo você possa recobrar essa esperança buscando essa ressurreição dele que virá na Páscoa, né? Então, foi isso para o vídeo de hoje e até semana que vem.